Olá, pessoal, bem-vindos ao programa Acendendo Você, quarta-feira, hoje com vocês aqui, e com um tema novo para vocês nesse dia. Trago, então, aqui para vocês um tema novo para falar a respeito de os doadores de energia. Antes de iniciar, peço a vocês que se inscrevam no canal, aciona o sininho das notificações e dê o seu gostei, que contribui demais para o nosso multiplicar do nosso trabalho. Estou ainda ajustando algumas coisas aqui, tentando falar com vocês. Agora sim, agora consigo falar melhor com vocês. Tinha um barulho de fundo aqui, eu estava tentando acertar e fiquei meio travado aqui, ficou meio estranho, mas é para vocês saberem que tudo merece os seus ajustes. Vamos lá. Tema de hoje, os doadores da energia. E o que é isso? Ou o que posso dizer para vocês sobre o doar da energia? O que significa isso? O que significa não fazer isso? Mas não fazer isso no sentido de se permitir algo que te envolva de forma negativa no teu processo, na sua existência, na sua participação, seja no que for. Quando eu falo participação, é quando nós ingressamos numa egrégora, ingressamos num ambiente, visitamos um local e nós somos ali, em todos os nossos processos, potenciais doadores de energia. Então, posso assegurar a todos vocês que quando vocês visitam um centro de cura, né, onde há um atendimento, vocês visitam algum lugar específico, potencialmente vocês estão, ou nós estamos, né? Todos nós, todo ser humano, está compartilhando padrões vibracionais. Alguns podem dizer, mas eu vou num centro de cura para me tratar? Como é que opera uma situação dessa? Sim, você pode procurar tratamento num centro de cura, mas a sua presença lá faz parte de todo o processo vibracional que acontece naquele local. Daí, então, vem, né, o cuidado, como todos nós somos potenciais doadores de energia. Frente a isso, né, você sempre participa das egrégoras em que você está presente. Há por vezes doando e por vezes recebendo vibrações. Nós construímos todas as egrégoras que nós fazemos parte. Então, inicia-se aí uma atenção pela qual o que nós vamos fazer de fato, né? Buscar a cura, contribuir com a cura ou sair com algum prejuízo vibracional. Nós nunca passamos num ambiente de cura e transformação sem participar desse espectro vibracional. E aí, uma dica importante para todos nós: nunca participe de um centro de cura, um local de cura, em que os coordenadores não tratam ou não cuidam da limpeza astral desse ambiente. Por que eu digo isso? Porque é sabido que quando você vai num centro de cura, o que acontece lá? Todas as pessoas que vão lá participar, que não são obreiros do local, ou seja, não são trabalhadores que se dedicam à cura ali, vão buscar ajuda. Obviamente, estão acompanhados de entidades, de sentimentos, de dores, né? E às vezes até de sentimentos regressivos, muitas vezes de mágoa, de dor, de ódio. E tudo isso se reúne, né, num espectro negativo, que os centros de cura normalmente tratam, aqueles centros bem coordenados, bem elaborados,
eles tratam, né, essa nuvem cinza ou cinzenta ou escura que se forma em torno de reunir tantas pessoas pedindo ajuda. Mas, né, cada um de nós, ao frequentar esses lugares, precisa ter consciência de não fazer parte disso, e a sua parte que você vai fazer nesse local, né, merece ser previamente tratada por você. O que você pode fazer? Levantar seu campo vibracional, mesmo que você vá buscar ajuda. Faça a sua oração, aquela que você conhece, né, aquela que você utiliza normalmente. Uma oração, saibam vocês, ela é feita para você, por você e para o seu eu interior. A oração que nos ensinaram, né, para o nosso desenvolvimento espiritual, para as nossas conexões, não foram elaboradas para imagens, né, para uma devoção ou algo externo a nós mesmos, porque a entidade que nos permite existir está dentro de nós, e é essa que estamos conectados, que é a criação, que é o Criador, e é nessa conexão que as orações funcionam. Não funciona você ajoelhar para nada ou por nada e fazer uma devoção semelhante ao que a gente conhece, né, praticada em algumas religiões. Então, a sua oração é você com você mesmo. Aguarde uns momentos antes de entrar no local ou no caminho que você está fazendo. Se você está usando alguma condução que você não dirige, que você tem um momento de você estar com você mesmo, faça a sua oração por diversas vezes, o quanto você se vê necessário, 2, 3, 4, 5 vezes, você altera seu campo vibracional, ou seja, você vai numa oitava superior, né, você vai ingressar mesmo no campo, né, de uma ajuda, você vai procurar ajuda, você vai com uma oitava superior, você participa, inclusive, contribui, não só com o seu próprio tratamento, mas com o tratamento dos demais que estão lá, porque você vai já numa oitava mais elevada, né? Você vai trabalhando já numa frequência, né, perto aí de uns 800 Hz, né, que a força da oração nos conecta praticamente, né, com a energia lilás, né, que é a energia maior de ascensão. Então, por conta disso, né, o doar e receber energia tem esse processo importante. E quando acontece de nós sermos um verdadeiro para-raio vibracional? Quando isso acontece? Pode acontecer com qualquer um de nós, né? Você virá um verdadeiro para-raio vibracional. E isso pode ocorrer quando? Geralmente acontece quando nós nos permitimos ouvir pessoas que nos contam situações difíceis que elas passaram e como elas reagiram, principalmente se elas reagiram de forma negativa ou regressiva. Você pode ter certeza que você está assimilando um espectro negativo, regressivo, cinza, escuro, né, em relação a isso, como um verdadeiro para-raio. Claro, cada um tem as suas proteções, cada um tem seu meio de se proteger. Aqueles que conhecem, né, você pode estar com seu anel de proteção, você pode estar com, né, um símbolo de proteção, uma cruz ansata, você pode estar com um anel atlante, você pode estar com algum, digo sim, amuleto de proteção sua que você usa normalmente, ótimo. Mas nem sempre nós estamos, né, sobre esse resguardo. Então nós temos que cuidar, né? Muitas vezes a pessoa até é uma pessoa amiga que ficou aí um tempo sem a gente conversar ou sem a gente encontrar, de repente quando encontra, venha nos contar algum fato, e se esse fato tem um peso negativo, provavelmente nós vamos servir de para-raio, né, diante da atitude, né, que a pessoa tem de descarregar aquilo, né, que nós vamos ouvir como problemas
dos outros e sair com a vibração deles. Outra questão também que nós funcionamos como para-raio é quando nós procuramos ajudar alguém que não nos pediu. Isso nos dá um regresso vibracional interessante. É aquela coisa que a gente quer fazer e que nós temos uma ideia que isso tem alguma coisa de servir ou de bondade, e muitas vezes não é. Muitas vezes essa vontade de servir está mais relacionada a uma vaidade pessoal, muitas vezes, um sentimento de interferência. Tudo isso a gente tem que analisar com honestidade consigo mesmo, o que ocorre, né? E seguir aquela máxima que Cristo deixou, dizendo que não dê pão para quem não tem fome. Porque quem não tem fome, o que ele vai fazer? Vai devolver esse pão para você, muitas vezes de uma forma agressiva. E no campo vibracional é a mesma coisa. Se ninguém te pediu nada, né, aguarde, né, e analise se realmente, né, essa pessoa está necessitada dentro da sua avaliação. Outra questão também que nos coloca, né, como doadores regressivos, vamos chamar assim, de energia, no sentido de a gente passar a doar energia num sentido não positivo, e sim de uma perda, é quando você se oferece para limpar ou interferir numa situação de alguém, também sem que te pedissem alguma coisa. Prova disso que toda situação onde haverá uma possível interferência nossa é passível de autorização. O que eu digo possível interferência nossa? No campo do estudo da radiestesia, você pode fazer uma emissão radiônica, a radiestesia vai medir e a radiônica vai emitir. Você pode fazer uma emissão de onda, que nada mais é que uma espécie de iluminação para tratar um ambiente, tratar uma pessoa, tratar um bichinho, né? Proteger um veículo, proteger uma casa. Tudo bem. Só que tudo isso que te permite fazer, né, pelo estudo da radiestesia radiônica, precisa estar autorizado. Então, nós não podemos simplesmente identificar que alguém tem a necessidade, né, de uma possível ajuda ou está enfrentando uma dificuldade e vamos lá. Então, eu vou lá e faço algo que eu entendo que é necessário para essa pessoa. Isso é um princípio de interferência muito grave, não aceito no universo, que te coloca numa responsabilidade por uma ação, porque a interferência não autorizada é uma ação regressiva, é uma ação negativa. Nós não podemos interferir no processo de ninguém. Se fosse assim, quantos seres aí no universo não estariam cuidando do problema dos outros? E isso existe? Não. Quando alguém, de fato, está interferindo no processo do outro, ou, né, é por ignorância e vai se machucar porque vai doar energia e vai se tornar regressivo nesse processo, ou porque tem um interesse de dominação. Então, a pessoa está interferindo no processo do outro para dominar ele. E isso o sistema, né, a escuridão, os governos considerados aí, né, do baixo escalão vibracional do mundo, fazem há centenas de anos com o ser humano. Interferem no seu processo. Então, sobre a ética universal, sobre a ética da nossa relação com o universo, nós não podemos fazer isso. Ah, mas me pediram. A pessoa me pediu. Ok, a pessoa pode te pedir também por um verdadeiro desdém com ela mesma. Muitas vezes ela pede por pedir. Ah, tanto faz. Tá ruim mesmo? O que é? Né? Ela não tem menor intenção de ser ajudada e de ser transmutado o seu problema ou receber algum tipo de amparo. Isso também pode te levar a se envolver numa interferência que não te pertence, né? Não te pertence interferir. Por isso que além
de você precisar autorização originária, né, de quem vai receber o seu amparo, também você precisa saber se isso é honesto. E isso é aquelas velhas 3 perguntas: eu posso, precisa, né, e a pessoa quer, né? Então, o poder, né, o querer e o estar autorizado sob o ponto de vista universal. Porque muita gente também age até de má fé com aqueles que procuram ajudar e consigo mesmo, no sentido de, faz aí, eu não acredito nisso mesmo, mas o que eu vou perder? Nesse sentido, não, né? Você vai merecer receber uma energia, um padrão negativo, você vai entrar no espectro negativo desse ser, né? O amparo não vai chegar nas finalidades, ou seja, você não vai conseguir praticar o bem e ainda vai levar uma carga negativa para si, né? E a responsabilidade de intervir naquilo que não te pertence. Outra questão também que nos retira energia, nos faz doar, né? Nos faz perder energia, é prometer e não cumprir. É quando a pessoa se envolve, sim, em algum tipo de compromisso em relação, né, ao aspecto, né, de poder amparar, poder colaborar, poder contribuir e não cumprir. Então, precisa-se ter esse cuidado, né, de se fazer valer, né, pelos seus compromissos. Se não pode, se não quer, se não dá, diga não. O universo foi feito também para se dizer não. Aquilo que não pode se fazer, né, é melhor se negar do que se envolver, né, se colocar num processo no qual você não vai atender, você não vai atingir, você não vai conseguir, né, o resultado pretendido. E nisso, né, você acaba carregando, né, algo que não te pertence, né, e que vai te pesar no sentido negativo. Outra questão também que nos retira energia, né, no sentido muito negativo, quando você permite que alguém lhe retire da sua realidade, retirando a sua paz. Você se permite envolver, né, numa provocação, e essa provocação não é só apenas uma provocação conflitiva, não é a pessoa que necessariamente quer uma confusão com você, mas é a pessoa que lhe traz, né, uma carga negativa, como eu expliquei aí um pouco antes, né, as conversas onde a pessoa vai desabafar com você, né, e acaba retirando sua paz, principalmente se você tem um vínculo emocional importante com essa pessoa, né? Então, você gosta da pessoa, você se preocupa com a pessoa, né? Algumas, não vou dizer que isso é regra, mas algumas relações entre pais e filhos muitas vezes são assim. Existem filhos que, pela sua inconsciência e maturidade, só procuram os pais para despejar, né, os seus infortúnios. Não trazem um momento, né, de positivo, né, um momento de grandeza em relação a isso. E isso desgasta, né, porque os pais, principalmente a figura da mãe, se preocupa demais, né, com a sua os seus queridos, né, os seus filhos e tudo mais. Então, precisa se encontrar também um equilíbrio nisso, não é porque somos pais, principalmente esse recado é bastante para as mães, que nós necessariamente somos latas de lixo, porque filho criado, né, assumiu a responsabilidade. Se ele fez caca e deu errado, né, você não é um depósito depois de reclamações e de infortúnios, né, regressivos, vibracionais, que só te envelhecem, só deixam você sugada, só deixam você doente, né? Então, meçam direitinho, que às vezes é melhor falar para o filho ou para a filha, olha, a escolha foi sua, a besteira foi sua, agora assume e segue teu caminho. Vão ficar bem bravinhos com a gente, mas quem sabe vão conseguir amadurecer durante 30 segundos, né? E tudo mais. Então, cuidar disso, né? E às vezes também aquela, né, aquela amiga, aquela vizinha, aquela pessoa
Então, cuide disso também. Às vezes, o que a gente chama de amizade, né, não passa de uma carência de a gente querer alimentar uma relação que, na verdade, é tóxica. A pessoa chega, te fala que você é maravilhosa, que você é isso, que é aquilo, abre uma tampa de lacrilígio. A nossa presença em ambientes já é um compartilhar constante de energia. Voltamos. Tivemos um problema de conexão aqui. Voltamos com vocês e estamos, então, entrando nos nossos minutos finais. Quero concluir com vocês, né, que a percepção, né, do uso das nossas energias é muito importante. O nosso envolvimento emocional e psíquico com as pessoas e com os ambientes faz toda a diferença em relação, né, ao que nós podemos compartilhar, né, com o mundo. E saibam vocês, né, ninguém está imune, ninguém está isento, ninguém está livre, né, não só de compartilhar, né, de doar, como também de receber, seja o positivo ou seja o negativo. Basta cada um de nós observar e ver com bastante sinceridade, né, se de fato, né, estamos nos doando, nos permitindo, né, ou nos submetendo ao risco, né, de receber um negativo que, no mínimo, nos adoece, nos deixa, né, fisicamente ou exaustos, ou exauridos, ou com uma enorme dor de cabeça e com outros problemas mais. Então, a live de hoje teve a finalidade de falar um pouco com vocês sobre isso. Peço desculpas aí a queda, né, de conexão nossa aí que nos tirou um pouquinho do ar. Quero desejar a todos aí um bom Natal, né? Semana que vem nós teremos aí um recesso e a partir de janeiro estaremos de volta com vocês aí, né, com bastante força e energia, e sexta-feira estaremos juntos no Ponto Zero, eu e a Cris de Pascoal. Então, deixo o meu fraterno abraço a todos e até mais.